Olá, gente, meu nome é Yolanda Silva e hoje eu apresentarei para vocês o livro Albert Camus e o Teólogo de Hordua Muma. Este livro foi escrito quando o escritor tinha 90 anos de idade e havia passado 40 anos que Camus havia morrido. O texto é em formato ele é um testemunho do escritor vivo Muma sobre o diálogo que ele teve com Albert Camus. Ele descreve que algumas palavras ele pode ter colocado, transcrito a fala do escritor, mas que ele tentou ser o mais fiel possível. Por que eu coloquei no título desse vídeo Albert Camus cristão? Porque esse título tem tudo a ver com o que acontece nesse livro. Para quem não sabe, Albert Camus foi um escritor argelino que nasceu no ano de 1913. Perdeu o pai na Primeira Guerra Mundial quando ele tinha Primeira Guerra Mundial, no ano de 1914. Com isso, a sua mãe foi para a França e lá ele estudou no colégio franceses, filosofia e tudo mais. E ele se tornou um grande escritor. Seu texto de sua tese de doutorado foi a Metafísica Cristã, o Neoplatonismo, Plotino e Santo Agostinho. Somente, ele estudou bastante essa questão da metafísica cristã. Mesmo ele tendo escrito sobre o cristianismo e tudo mais, ele não era um cristão. Camus fazia parte ele fez conviveu com vamos dizer assim, o maior existencialista da corrente filosófica existencialista, Jean-Paul Sartre, na França, e Simone de Beauvoir, que tem contribuições tremendas para a ideologia de gênero, se eu posso chamar assim de ideologia de gênero, se é que eu posso chamar dessa maneira. Albert Camus, ele não compactuava com todo o pensamento de Jean-Paul Sartre, mas ele foi um grande filósofo existencialista, nihilista, da segunda metade do século XX. O grande obra, Camus, quando escreveu O Mito de Sísifo, O Estrangeiro, e sua obra, depois que ele escreveu A Queda, diz na sua biografia que com a queda, Camus ficou, o livro vendeu tanto que só com os direitos autorais Camus poderia ter vivido o resto da vida dele sem trabalhar mais nada que ele já conseguiria viver. Mas ele continuou trabalhando e escreveu N obras. Mas esses livros que eu falei para vocês expressam um pouco da filosofia dele. Como eu acredito que quem vai ver esse vídeo ou já conhece sobre o Albert Camus, o existencialista, o pensador filósofo, ou então são pessoas que assistem meus vídeos. Então, para essas pessoas que veem os meus vídeos e é mais uma resenha que gostaria de ver, eu gostaria de explicar para vocês um pouco do que é o pensamento existencialista e por que ser cristão dessa maneira é complicado. Como vocês podem ver nessas obras que eu falei para vocês, o mito de Sísifo é uma releitura, são ensaios que trazem a releitura do mito de Sísifo, que na verdade é um homem que foi castigado pelos deuses e ele tinha que rolar a pedra até uma montanha e a pedra cair, ele tinha que levar de novo. Então, assim, essa questão da existência humana que tem como fim rolar a pedra para vê-la cair novamente. Então, assim, essa é a questão é o absurdo para Camus. Se antes... Gente, quem puder me corrigir, corrija. Eu tô falando como uma apreciadora da obra de Camus e como leitora. Eu não sou filósofo, mas assim, imagine só que antes, por exemplo, o neoplatonismo tinha o plano das ideias como um plano superior, um plano organizado, com moral e tudo mais. Então, aquela questão da subjetividade. Os existencialistas, não, eles já traziam para o plano filosófico, para os estudos filosóficos, a individualidade humana. Então, quando você vê um filósofo como Albert Camus e traz o mito de Sísifo, ou seja, usa o mito como uma metáfora da existência humana, aquele homem que carrega a pedra para cair, somos nós que todos os dias acordamos, vamos trabalhar, crescemos, casamos, temos filho, e aquele filho vai crescer, trabalhar, casar, ter filho. E a existência humana o que é? Esse eterno, fazer a mesma coisa, com o mesmo fundamento, e mesmo assim ninguém para de fazer isso, porque é a existência. Da mesma forma, o estrangeiro é um pouco desse absurdo. É um cara que acorda, comete um assassinato do nada, assim, e é aquela coisa bem louca. Então, assim, Camus, ele tenta estudar essas coisas, assim, essas individualidades, trazer para o plano filosófico, que é o que a sua corrente de época, de filosófica da época fazia. O existencialismo trazia para o estudo filosófico, não aqueles planos, o ser, um ente, luminoso, sei lá o que, não, trazia aqueles termos da existência, como a morte, a angústia, para Jean-Paul Sartre, o absurdo para Camus.
E aí o que que acontece? Uma das obras que é esta que conseguiu ganhar, né, um grande boom, assim, A Peste, né, que é uma alegoria do que aconteceu na França na Segunda Guerra Mundial. A Peste foi um livro que ele escreveu em 1947. A Peste é mais ou menos assim, eu vou falar de forma bem genérica, depois eu vou fazer um vídeo só falando sobre ela. A Peste narra a história de repente aparecem os ratos, né, mortos, e vem um médico tentar descobrir, né, as pessoas não ligam muito, na verdade, mas aí começa a aparecer milhares e milhares daqueles ratos mortos e tentam descobrir por que é aquilo. Um padre começa a falar que aquilo é questão do pecado, mas só que pessoas inocentes morrem. Então, assim, o que acontece? Se pessoas inocentes morrem, então não pode ser um castigo, né? E aí tem um médico que ele vai tentar melhorar aquilo. Então, assim, essa obra, de certa forma, tenta tratar da peste, da desgraça humana, né? Ou seja, aquela alegoria do homem quando vem e destrói tudo, né? Uma peste, né? O Hitler fez na Europa foi uma pesticida. E o que é uma pesticida? Não, pesticida foi uma peste, né? O que ele causou. E isso expressa, a própria expressão, é a expressão que o Camus usou para mostrar como ele via a humanidade. E Camus, devido a essa leitura dele, né? A respeito ele era um homem pobre, perdeu o pai na Primeira Guerra. Ele viu os malefícios da Segunda Guerra Mundial, ele viu o homem decadente, ele tinha uma grande e profunda admiração pelo Partido Comunista. Mas, infelizmente, ele acaba se desiludindo com o Partido Comunista. É tanto que ele até fala aqui no livro, eu coloquei aqui a citação para que eu não me perdesse. Ele fala sobre ele tem uma desilusão tremenda com o Partido Comunista, ou seja, Camus ele não tinha a crença religiosa, a moral, né, subjetiva, a moral superior metafísica. Ele trazia para a objetividade. Deus estava fora dessa questão existencialista. Então Camus via o mal da Segunda Guerra Mundial, vinha o mal da própria existência humana, né, ali e tudo mais. E o que é que ele faz? Ele tenta ir para o Partido Comunista como a salvação da pátria. Só que o que é que ele diz? Eu acreditava que os ideais do partido nos libertaria da pobreza e da intolerância, continuou o caminho. Mas quando vi Stalin ignorando o sofrimento dos seus cidadãos, não pude mais suportar o comunismo. Muitos de meus amigos foram capazes de ignorar condutas antiéticas em favor da política abstrata, mas eu não pude. Sempre me perturbou o conflito entre a teoria e a prática. Ou seja, quando ele viu Stalin fazendo as atrocidades tal qual Hitler, ele não conseguiu separar a questão ideológica do partido com as ações de Stalin, e ele se desvinculou. Uma das coisas que ele se diferencia de Sartre é justamente isso. O que é que acontece? Nesse livro aqui, gente, diante de toda essa conjuntura de desilusão em relação à sua salvação ideológica e a própria ânsia, né, o Camus ele vai até a igreja, né, a igreja protestante, né, americana, lá na França, para ver um músico chamado Marcel Dupré tocando, um organista. Todavia, quando ele escuta os sermões do Edward Mumma, ele simplesmente se apaixona e ele vai falar com esse pastor a respeito da ânsia dele de conhecer o que ele nem mesmo sabe o que é. Ele fala aqui no livro, que eu posso até ler para vocês aqui, ele diz: eu fui à igreja americana por duas razões. Primeiro, para ouvir Marcel Dupré, a quem já apreciei muitas vezes na Notre Dame. Em segundo lugar, porque eu estou buscando algo que não tenho, algo que não estou certo nem mesmo de que seja capaz de definir. Ou seja, ele vai até a igreja, né, para ouvir a música, mas também para tentar explicar o inexplicável para ele, que era justamente, será que Deus existe? E ele é muito direto com o pastor Mumma. Ele chega para Mumma e diz, primeira pergunta que ele faz, eu quero saber como você desenvolveu a fé. O Mumma, ele diz que ele foi criado no Evangelho, viu o comportamento do pai, da família, e ele acabou se envolvendo. Mas ele disse que depois ele tem um encontro pessoal por meio da leitura da Bíblia e por meio de exercício mesmo da fé. Camus, ele tem uma interrogação muito tremenda a respeito do mal. O mal é uma coisa que, como eu falei para vocês anteriormente, a questão da filosofia dele é toda imbuída sobre o mal, a decadência humana, né? E aí ele pergunta, se Deus é tão bom, por que ele permite o mal? E aí eles vão traçar um diálogo muito extraordinário que eu posso falar para vocês depois, bem devagarzinho sobre isso. O escritor usa um pouco do argumento de C.S. Lewis. Ele diz o seguinte, que Deus permite o mal para que o homem possa atuar como co-criador, vamos dizer assim, na existência humana. Se Deus fizesse tudo certinho, o homem não teria a oportunidade de criar, de participar.
E ao mesmo tempo Deus permite o mal como se fosse uma oportunidade do homem aprender por meio dos seus erros, né? Ele aprende a consertar. E Camus, ele se dá por satisfeito nessa questão. Eu creio assim que ele se convence assim da teoria. É tanto que aqui na frente ele fala da seguinte maneira sobre a questão do sofrimento. O que fazer com o sofrimento? Ele dá 3 opções de como o homem lidar com o sofrimento. Camus diz a seguinte coisa: posso lembrar que existe uma segunda pergunta que poderíamos fazer, diz Camus. A questão é: o que vamos fazer a respeito do sofrimento? Como iremos responder? O sofrimento é dado, não podemos escapar à sua existência. E como lidarmos com o sofrimento que define o que somos? Somos livres, escolhemos ou sucumbir à nossa realidade ou rebelarmos e lutar pela felicidade. Caminhar aqui, ele vai ter essa visão mais otimista em relação ao sofrimento, sempre, mesmo antes dele ter essa ânsia por saber se Cristo é uma verdade ou não. Ele vai buscar entender se, como é que diz, se realmente o sofrimento, a primeira pergunta dele: se Deus é bom, por que permite o mal? E ele diz: o mal é como se fosse Deus respeitando a individualidade humana para aprender o bem e o mal. Mas mesmo assim é muito simplista isso. Por que permitir o mal? Só para o homem ver que o mal é o mal e o bem é o bem? Não. É porque é uma dinâmica própria da existência de conhecer, de conceber o mundo por meio da materialidade e do sofrimento até. Então, assim, ele até fala assim que... Então, ele até se convence. Beleza, Deus permitiu o mal, essas coisas aí, como se fosse um grande teatro, assim, né? Como eu crio minhas peças teatrais, eu dou aos meus personagens, né, a capacidade de se reinventar e inventar. Gente, estou falando assim de uma forma bem supérflua. O que é supérfluo? Não, de forma bem genérica. Já depois, caminhar aceitando o sofrimento, entendendo que o mal existe, o que fazer com ele? Se rebelar, aceitar e lutar. Camus escolheu sempre a primeira opção. Sucumbir seria mais tipo o suicídio, que ele fala, né? Uma das grandes opções para Camus, diante do sofrimento, é o suicídio. Da outra, a resistência. Na página 100 ele fala o seguinte: eu estava tentando dizer que há pelo menos 3 reações que a humanidade pode ter diante das pragas da existência humana. Em primeiro lugar, o homem pode cometer suicídio filosófico ou físico. Quer dizer, a pessoa pode simplesmente ceder diante da absoluta impossibilidade da situação. Em segundo lugar, ele pode desenvolver uma postura nihilista, caracterizada pelo velho espanhol asmático, que passa o seu dia transferindo feijões secos de um pote a outro. Essa alternativa não faz a vida melhor ou pior. Por último, é possível mais importante, eu tentei apresentar a alternativa da revolta, representada pelos esquadrões de saneamento que saem e vão enterrar os cadáveres. Mesmo ao redor das piras funerais, o homem responde à chama interior da camaradagem no serviço da sobrevivência humana. Aqui ele fala a respeito dos seus personagens de A Peste. Ele mostra as 3 opções. Ou o homem se mata no suicídio, né, seja físico ou filosófico, ou ele vira um tipo nihilista, como o cara, né, o personagem que ele fala, fica louco lá, faz as coisas mecanicamente, ou então ele vai tentar fazer alguma coisa para mudar, como esquadrão de limpeza. São personagens dele que tratam aquela relação diante do mal, do sofrimento, do mundo. O que é que vai fazer? São as opções. E aí é interessante que Camus, para ele diz assim, que os filósofos existencialistas, assim como Nietzsche, eles querem se desvincular com qualquer moral, principalmente, que a moral para eles é uma construção de linguagem. Por exemplo, Deus é uma criação de linguagem, né, humana. Então, assim, eles querem se desvincular com a moral, com as culturas, vamos dizer assim. Eles querem fazer um caminho individual. O homem vai pesquisar sobre o universo, a realidade, e vai seguir seu caminho. De certa forma, Sartre diz, e Nietzsche também diz, que é como se fosse vamos dizer assim, o homem vai criar sua individualidade. E é interessante que neste livro aqui, o escritor também relata que ele conhece Jean-Paul Sartre, ele vai até o apartamento de Sartre. E eles dialogam sobre a questão da fé, e Sartre interpela o nosso teólogo, né, e escritor deste livro. Ele diz: mas como você pode aceitar, né, que um indivíduo de fora venha se meter? Não, você tem a liberdade você é fadado à liberdade. Você tem que criar, você tem que fazer alguma coisa. A vida é sua responsabilidade. Mas aí o Muman até, né, faz a réplica e a tréplica. Ele diz assim: bem, mas como eu vou saber se o que eu estou fazendo é certo ou errado se não tiver uma moral,
né, metafísica para me direcionar. É aí a grande questão. Se tem um Deus, né, superior, grande, que tem uma moral, um bem estabelecido, como é que pode haver outro, como é que eu vou dizer? Se tem a moral, se tem o bem, então quer dizer que tem o mal. Tá entendendo como é que é? Uma coisa destitui a outra. A partir do momento que eu admito que a moral, ela não existe por minha individualidade, ela existe porque ela é grande, ela está no universo. C.S. Lewis até disse que em qualquer lugar do universo há leis naturais, leis morais, leis naturais que regem o universo. Então, assim, nós somos, mesmo que nós digamos que nós não cremos em Deus, há uma moral assim que nos rege. E é essa toda, o diálogo deste livro é sobre essa moral. Mas ao mesmo tempo, às vezes o homem não quer aceitar essa moral e quer se rebelar contra ela, mas ele sempre tem aquela questão, será que existe, será que não existe? No fim das contas, em relação a Camus, diante dessa reflexão dele sobre o bem, sobre o mal, sobre a condição humana, ele vai até vai ver Marcel Dupré tocando e acaba ouvindo sermões durante vários dias seguidos do Hordward Mumma, vou falar, né, que eu não consigo falar o primeiro nome dele, e ele acaba indo até ele e pergunta sobre essas questões de Deus. E tem muitas outras coisas nesse livro, gente, que eu não falei, muita coisa mesmo. Mas ela acaba se identificando, o pastor que escreveu esse livro, ele deu uma Bíblia, porque Camus só tinha a Vulgata, né, que é em latim, e ele deu uma Bíblia em francês. E Camus leu, durante vários encontros que eles tiveram, Camus ia lendo e ia perguntando. No Novo Testamento, Camus pergunta o porquê, o que significava o novo nascimento. E o Mumma explica para ele, né, que Jesus fala aquilo para Nicodemos sobre nascer de novo, né, se desprender daqueles costumes, vamos dizer assim, hebraicos, não a lei em si, porque a lei era de Deus, era para seguir, mas era o homem ter um encontro com Deus, buscar a Deus e fazer aquele símbolo do batismo. No caso, Mumma pergunta se esse Camus já era batizado, e Camus foi batizado na infância, mas aí por isso ele não batizou Camus. Camus pede para ser batizado até meio que... Eu vou ler para vocês porque é muito lindo. Olha, Alberto olhou-me bem diretamente e com lágrimas nos olhos afirmou: o Wardwan, eu estou pronto, é isso que eu quero, é com isso que quero comprometer a minha vida. Naturalmente eu exultei e agradeci a Deus no meu íntimo que ele tivesse chegado a essa decisão. Tive de me esforçar para manter a compostura. Ou seja, Camus pede para se batizar ao pastor Mumma, ele pede para se batizar e se converter ao cristianismo. Infelizmente, eu não sei dizer, o Mumma pediu para ele ir a uma igreja, comungar, fazer discipulado e depois, se ele tivesse decidido, batizá-lo. Inclusive, ele disse que planejava ir para os Estados Unidos, voltar e batizar Camus. Infelizmente, quando ele estava na sua casa vendo TV, viu o acidente trágico de Camus, que morreu precocemente. O que é que acontece? Mumma se culpa um pouco, disse que foi o erro dele não ter batizado Camus naquele momento, naquela hora que ele pediu de forma tão quebrantada, né? Porque ele pede com lágrimas nos olhos e diz: eu estou pronto, é isso que quero, é isso que quero comprometer a minha vida. Ou seja, Camus disse que queria comprometer a sua vida com Jesus, com Cristo, um novo batismo. E é lindo isso. Eu terminei esse livro aos prantos. Infelizmente, Camus não foi para uma igreja, de acordo com Mumma, porque ele era um homem muito famoso. Ele era simplesmente muito, muito famoso mesmo. O cara vendia tanto que ele não precisava nem trabalhar, só com um livro só que escreveu A Peste. Mas o que acontece? Ele era muito assediado, ele era um homem discreto e não queria ficar sendo assediado. Imagina só o escândalo para os filósofos da época, aquele pensamento nihilista, ateísta. De repente, um cara Camus se declarar ateísta, ou seja, crente em Deus, cristão, seria um escândalo, seria uma ruptura histórica, filosófica extraordinária. Enfim, Camus leva o pastor Mumma até o aeroporto, se despedem, e esta é a última visão do Mumma para o livro, né, sobre de Camus vivo. No final do livro tem uma biografia sucinta de Albert Camus, e simplesmente, gente, eu tentei gravar 2 vezes esse vídeo porque ele mexeu muito comigo, o livro. É um livro que eu tenho até que dizer a vocês. Este livro foi um presente de aniversário do meu esposo, adiantado, eu completou no dia 2 de julho, mas ele pesquisou durante 2 anos de casado esse livro para mim, porque ele sabe que eu sou apaixonada por Albert Camus, e ele, sabendo dessa história, né, de que Albert Camus provavelmente teria se convertido no fim da vida ao cristianismo, ele buscou e me deu de presente esse livro. Então eu quero agradecer ao meu esposo
pelo presente. Quero dizer para você que viu esse vídeo porque gosta do Camus, gosta da corrente existencialista. Então Camus, ele tinha uma sede de Deus, uma busca por Deus, e no fim da vida, acredito eu, que ele encontrou. Apesar de que o Muma diz que quando ele estava viajando depois da morte de Camus na França, ele viu o lugar onde Camus havia morrido, que é uma árvore numa estrada muito longa e só tinha uma árvore lá, e de repente ele bate justamente na árvore. Há interrogações se Camus realmente morreu de acidente ou se ele realmente se matou, né? Foi suicídio. Ele simplesmente quis fazer da sua, assim, uma das opções da sua filosofia, né? Mas eu prefiro acreditar que ele não se suicidou. Prefiro acreditar, desculpa, que ele se converteu, que ele teve um encontro e que ele continuou seguindo com Cristo. No fim, diz aqui, Albert Camus morreu no dia 4 de janeiro de 1960, vítima de um acidente de automóvel em uma estrada de 24 km da cidade francesa de Sens. Aí, os demais integrantes do veículo nada sofreram. Ironicamente, Camus costumava dizer que nada era mais absurdo do que morrer em um acidente de automóvel. Ou seja, fica aqui o excelente livro do reverendo metodista Muma e seu diálogo com Albert Camus. Eu espero que vocês tenham gostado desse livro magnífico, desse livro extraordinário. Aguardem novas resenhas. Por favor, dá um like, curtam, se inscrevam e compartilhem esse vídeo. E eu terei outras obras do próprio Camus para explanar para vocês. Acredito eu que o próximo que eu vou resenhar dele será A Peste. Tchau, gente. Foi um prazer. Tudo de bom. Obrigada.